Espaço sideral. Ótima colocação. Olha que bonita a pergunta do colega. Eu vou continuar desenvolvendo com vocês a ideia de velocidade. Tem algumas coisas, eu comentei só o comecinho, né? Te falei qual era a ideia de velocidade. Te falei que usavam o coração como relógio no começo para medir velocidade, Galileu Galilei, né? Etc e tal. E vou acrescentar mais uns detalhes hoje no conceito de velocidade que vocês tiveram na última aula. Mas antes de começar essa parte, deixa eu fazer um comentário breve sobre o que o colega falou. Professor, tu falou, a comentário dele, tu falou que se não tiver atrito, um objeto que está se deslocando tende a continuar se deslocando, certo? Para sempre. Então por que nós não fizemos foguetes até agora e lançamos esses foguetes para o espaço sideral para que ele continue para todo sempre e a gente poder investigar essas fronteiras do espaço sideral, certo? Colocação ótima tua, perfeita. Nós estamos fazendo isso na verdade, certo? Por exemplo, o telescópio Hubble, né, ele está vagando pelo espaço sideral aí, fotografando, né, coisas que até então a gente não podia fotografar. A ideia é essa. Por que a gente não sabe mais coisas? Por um simples detalhe. Sol, Terra, beleza? A luz do Sol demora 7 minutos, 8 minutos para chegar na Terra mais ou menos, certo? Andando na velocidade da luz, certo? Então tu vê, é fácil saber a distância do Sol até a Terra. Já que a luz anda 300 mil quilômetros por segundo e demora 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar até a Terra, 8 minutos, 6 vezes 8, 480 segundos. Multiplica isso aqui por 480 e tu sabe a distância do Sol até a Terra. Concorda comigo? Né? Velocidade de distância sobre o tempo, né? Se a cada segundo anda 300 mil quilômetros, 8 minutos tem 480 segundos. 480 vezes isso, aproximadamente, né? 3 vezes 8, 24, vai 2, 12, 13, 14. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É mais ou menos essa a distância do Sol até a Terra. Aqui do lado, né? 140 milhões de quilômetros, 144 milhões de quilômetros, certo? Olha, aqui do lado do ponto de vista astronômico, né? Certo? Pensando na velocidade da luz, concorda comigo? Certo? Porque se tu for pensar em distâncias terrenas, pelo amor de Deus, são zilhares de voltas em torno da Terra, isso aqui. Beleza? Aliás, alguém saberia me dizer onde é que tem uma volta em torno da Terra? Ah, não, na velocidade da luz a gente viu que a luz daria umas 7 voltas na Terra em um segundo, né? Um pouquinho mais, certo? Mas eu já dei dados para vocês poderem calcular o tamanho de uma volta na Terra. Porque nas primeiras aulas eu te falei o diâmetro do teu planeta. Alguém lembra mais ou menos? 13. Parabéns, cara. É 13 mil quilômetros o diâmetro do planeta. Então, medindo o planeta de fora a fora no Equador, dá 13.065, para ser mais preciso, quilômetros. Mas 13 mil tá bom, né? Então, quanto é que calcula o tamanho da bola toda aí? Quero dar uma volta. Quanto é que é, então? Como é que calcula isso? Aprenderam a calcular isso, né? No fundamental inteiro, a gente aprendeu. Desde a 7ª série a gente ensina isso, 6ª série. Raio. Parabéns, tem a ver com raio. Circunferência é 2πr. Ou 2r é o mesmo que diâmetro, não é isso? É π vezes d, né? Então uma volta na Terra é π 3,14 vezes 13 mil. Cara, dá uns 40 mil quilômetros uma volta na Terra. Ou seja, ir da Terra até o Sol equivale, se tu dividir esse número por esse, né? Equivale a 7.200, 3.500 voltas na Terra. Tu ir daqui até o Sol equivale a dar 3.500 voltas no teu planeta. Tá longe, né? Só que o Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra. Tu concorda comigo? Tu sabe qual é a estrela, depois do Sol, qual é a estrela mais próxima do planeta Terra? Ela tem um nome bem sugestivo, Próxima Centauri. Ela pode ter outros nomes também, tá? Dependendo da... Né? Um nome bacana, um nome didático é esse, concorda comigo? Por que ela chama Próxima Centauri? Porque é a mais próxima da Terra. Beleza? Galerinha, o negócio é o seguinte, essa estrela aqui, a luz dela, demora 4,7 anos para sair dela e chegar até a Terra. Tá entendendo? O Sol tá longe pra caramba do ponto de vista de distância, certo? Até a Terra. A próxima
Próxima Centauri, que é a segunda estrela mais próxima da Terra, só perde para o Sol, está a 4,7 anos-luz de distância. A luz, que é a coisa mais rápida que existe, demoraria 4 anos para sair dela e chegar até o teu olho aqui. Resumindo, se hoje essa estrela morresse, só daqui a 4 anos nós saberíamos que ela se apagou no céu. Resumindo, cara, mesmo que nós lançássemos um foguete na velocidade da luz, ele só chegaria no que hoje a gente supõe que é a fronteira do nosso universo observável daqui a 14 bilhões de anos. Bilhões. Isso sem andar essa velocidade da luz. Mas os nossos foguetes são lesmas, mancas perto da velocidade da luz. Um foguete bom aí o cara lança com 50 mil quilômetros por hora, não é por segundo, é 50 mil por hora. A luz é 300 mil por segundo. Então, são as distâncias que nos deixam isolados do resto do planeta. As distâncias são brutais, beleza? Sabe qual é a galáxia mais distante fotografada aqui da Terra? 13 bilhões de anos-luz ela tá da Terra. Então, a luz que foi captada pela máquina fotográfica viajou durante 13 bilhões de anos pelo vácuo do espaço até bater na lente da máquina e ser capturada. Que loucura, né, cara? É assustador pensar nisso. Estamos isolados do mundo, do universo, aliás. Ó, cara, resumidamente, aparentemente, de acordo com Einstein, o espaço ele é como se fosse um tecido, certo? E quando uma massa muito grande é colocada nesse tecido, ele pode entortar, ó, a massa pode entortar o tecido do espaço, certo? Se a massa é muito gigantesca, ela pode teoricamente furar o tecido do espaço e se reconectar com outra região do espaço, certo? Como se eu colocasse um objeto tão pesado aqui que atravessasse um furo. Então, em vez de eu ter que sair dessa posição e dar a volta no universo para chegar do outro lado, eu poderia mergulhar por esse cano e por esse furo, por esse buraco de minhoca e atravessar uma distância imensa em muito pouco tempo, certo? Só que são conceitos extremamente teóricos ainda e delicados de passar para vocês. Né? Tu vê, a gente está começando a amadurecer a ideia de velocidade na cabeça de vocês e vocês já estão querendo discutir a relatividade especial de Einstein, é um pouco demais. E por isso que a gente acha tudo difícil. Porque o cara não tem a base e quer entender já a parte complexa aí. Não, Einstein é louco. Einstein é louco. Não é possível. Mas na verdade, se devagarzinho a gente for chegando lá, um dia tu vai entender como que a teoria do Einstein, por exemplo, funciona. No terceirão eu vou te explicar em detalhe como é que é a teoria da relatividade especial. E vai ser fácil de entender, se a gente fizer esse caminhar bonito até o terceiro ano, certo? Mas é isso, o buraco de minhoca é uma região do espaço tão deformada que pode conectar duas regiões antes distantes por um furo, por um erro, um erro nesse tecido do espaço. Mas tu não pode morrer? Ah, sem dúvida, né? Como ali vai ter uma alteração grande do campo gravitacional, é possível que a pessoa, né, fosse desintegrada ao mergulhar nesse buraco de minhoca. Então ele é algo absolutamente teórico por enquanto, certo? Pessoal, infelizmente eu não adoro discutir esse tipo de coisa, mas eu tenho que continuar aqui e eu vou fazer um estudo bem interessante agora com vocês. Pessoal, olha só. Quando eu te falei de velocidade, eu simplesmente te contei que velocidade é tu pegar isso, a distância e dividir pelo... Pronto, eu só falei isso. Eu não entrei em detalhes. Eu não, por exemplo, eu não te falei a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Eu não te falei a diferença entre velocidade escalar e velocidade. E agora chegou a hora. Chegou a hora de a gente aprofundar o nosso conhecimento sobre velocidade. Por exemplo, algum de vocês arriscaria dizer qual é a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? É um conceito simples esse, velocidade média e velocidade instantânea. O que seria isso? Velocidade média é constante, assim, e velocidade instantânea é um ponto que chega... Legal, gostei da tua colocação. Vamos pensar assim, no computador de bordo. O pai comprou um carro e tem computador de bordo. Aí o papai vai da casa para a escola e chegando na escola o carro avisa. Velocidade média, 45,2 km por hora. Beleza? Por isso velocidade média, certo? Só que depois a gente vai ver que na verdade o computador não pegou todas as velocidades, somou e dividiu. Na verdade ele fez diferente, ele calculou quanto o carro andou até a escola, mediu o tempo que demorou para andar e dividiu distância pelo tempo. Aí deu os 45 por hora. Mas quer dizer que teu pai largou a 45 e ficou o tempo inteiro a 45? Não. Então tu vê, velocidade média é a velocidade que o carro deveria ter do início ao fim, velocidade constante do início ao fim, para chegar naquele tempo que tu chegou. E onde é que marcava a velocidade instantânea?
E onde era o carro que marcava a velocidade instantânea do carro do trabalho? No velocímetro. Estava no zero, na hora que estava na garagem, foi a 20, a 30, pode ter ido a 100 se veio pela via expressa, aí parou atrás do ônibus, ultrapassou, aí o semáforo fechou, foi a 0 de novo. Ou seja, a velocidade do velocímetro é dita velocidade que é aquela que existe naquele instante, naquele momento. E aquela que o computador de bordo fornece depois que a viagem acabou é chamada de velocidade simples, a ideia, né? Certo? Então, eu tinha te contado a ideia de velocidade, mas não cheguei a fuçar nessa história de velocidade média e velocidade instantânea. Agora nós já sabemos a diferença. Instantânea é naquele momento. E a média é a velocidade que o objeto deveria ter do início ao fim para terminar o movimento naquele período em que ele terminou. Bom, mas mais importante do que essas ideias, velocidade instantânea e velocidade média, mais importante que isso ainda é o seguinte: quando nós estudamos grandezas físicas, quando nós vamos estudar as grandezas físicas, que grandezas, professor? Tempo, distância, velocidade, elas podem ser de dois tipos, meus amigos. Elas podem ser grandezas físicas escalares, que são fáceis de trabalhar e de pensar, e elas podem ser grandezas físicas vetoriais, que são mais perigosas e mais delicadas. Grandezas físicas escalares são aquelas que ficam claramente compreendidas com apenas duas informações. Ficam compreendidas com duas informações. Essas informações se chamam módulo e unidade. Não entendi, professor. Faz entender agora com os exemplos. Se eu falo a massa de um objeto, por exemplo, 5 kg, tu consegue entender o que é 5 kg? Tens noção já do que é, né? Se eu falo o tempo, um intervalo de tempo, o amigo demorou 666 segundos. Dá para entender o que é 666 segundos? Tranquilo? Porém, meus amigos, na natureza, nem todas as grandezas físicas basta falar duas informações para tu entender o que foi dito. Tem grandeza física que precisa de mais do que duas informações. As vetoriais, por exemplo. As grandezas físicas vetoriais ficam compreendidas com 4 informações. Essas informações são módulo, já tinha, unidade, só tem mais duas agora, direção e sentido. Vamos aos exemplos. Primeiro, vocês sabem o que é uma direção e o que é um sentido? Tem a ver com isso, para onde está indo. Parabéns, Johan. Na verdade, eu vou te falar o seguinte, no meu terceirão eu lembro como se fosse hoje, um aluno perguntou: professor, qual é a diferença entre direção e sentido? O cara ficou meia hora falando, não falou porra nenhuma, não explicou. Ele não sabia. O professor de cursinho não sabia a diferença entre direção e sentido. Eu estava num dos bons cursinhos de Florianópolis, imagina o pior. Resumindo, o que é direção? É uma linha imaginária. Era só ter falado isso, cara. Direção é uma linha imaginária. Sabe uma linha reta imaginária? Direção, é isso. E adivinha o que é sentido? É para que lado da linha tu vai. Concordas que uma linha tu pode caminhar para um lado e para o outro? Então toda direção tem dois sentidos. Um para um lado, outro para o outro. Direção, uma linha imaginária. Sentido, para que lado da linha tu vai. Beleza? Agora olha só. Eu te falo o seguinte, ó. Eu vou arremessar esse giz com 10 metros por segundo. 10 o que é das informações citadas? O módulo. Parabéns, 10 é o número, é o módulo. E metros por segundo? A unidade, parabéns. Só de eu te falar que eu vou arremessar esse giz com 10 metros por segundo, tu sabe para onde o giz vai? Não. Tu não sabe, cara. Se eu falasse 10 segundos, entendido. 10 quilos, entendi. 10 litros, ok. Agora 10 metros por segundo, tu tem que perguntar para onde? Não é? Senão tu não sabe para onde é que o giz vai. 10 metros por segundo na direção horizontal. Já sabes para onde é que vai? Ainda não, né? Porque pode ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Agora sim, 10 é o módulo. Metros por segundo, a unidade. Horizontal,
direção da direita para a esquerda, sentido, agora ficou claro para onde o X vai. Concordas comigo? Tu vê, cara, tem grandeza na vida que o cara precisa falar 4 coisas para deixar claro para outra pessoa entender para onde é que aquela grandeza está atuando. Então, um ótimo exemplo de grandeza vetorial é a própria... que eu acabei de usar para explicar para vocês. A velocidade. Não adiantou falar só 10 metros por segundo. Eu tive que dizer na horizontal, da direita para a esquerda. Minha, né? Da esquerda para a direita, no caso de vocês. Concordam comigo que usar uma seta é uma ótima maneira de representar uma grandeza vetorial? Por isso que na próxima aula eu vou te ensinar vetores, que são setinhas. Vou te ensinar a fazer cálculo com setinhas e representações com setinha. Só que setinha é coisa de criança. Aqui a gente vai chamar de vetor. Aí fica chique. Adulto é vetor, criança é setinha. Tudo bem? Beleza? Então, ó, grandezas vetoriais são aquelas que podem ser representadas por um vetor, uma setinha. E a própria setinha já tem a linha reta, ó, que é a direção, e tem a cabecinha, que é o... Lógico, é a cabecinha do vetorzinho. Beleza? Se vocês preferirem, até na aula que vem vocês vão ver. Bundinha e cabecinha. E tem uma técnica de vetor que é bem engraçada, cara. Bem engraçada, chama bundinha na cabecinha, mas é só na aula que vem que pode mostrar. Certo? Mas essa técnica é infalível, ninguém esquece essa. Ô galerinha, o negócio é o seguinte. Sugestivo, né? Sugestivo. É por isso que ninguém esquece, eu que inventei essa técnica. Bundinha na cabecinha, eu que inventei. Sinto super orgulhoso. Ô galera, olha só. O negócio é o seguinte. Para começar a te mostrar a diferença entre grandezas escalares e... Eu vou te mostrar uma ideia sobre velocidade que tem tudo a ver com isso aí. Dá uma olhada nisso aqui, amigo. Ó. Imaginem vocês que um objeto... Sério, cara? Me perdoa, eu sabia que tinha acabado a aula. Meu Deus, bora. É absurdo, eu não sabia. Vocês não me falam nada, né, cara? Sacanagem. Ó, deixa eu passar a tarefinha, então. Ler página 16 e 17. Agora eu vou ler. Brincadeira, né, galera? Nem me avisa. Ah, sacanagem.